Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom, o Senhor me entregou uma palavra e eu quero compartilhar com você porque eu sei que nada é por acaso e mais uma vez você será edificado e o nome do Senhor será glorificado, amém? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 15, o versículo 5 diz assim: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. O versículo 6 diz assim: E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Amém? Deus, ele me entrega essa palavra e ele fala muito comigo, e eu acredito que também vai falar contigo, porque a palavra do Senhor, ela nos faz lembrar das suas promessas e acima de tudo nos dá esperança. Amém? Se tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos abrir mão, é das promessas de Deus. Eu sei que os dias são maus, que o tempo é difícil, mas quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, nós passamos por lutas, nós passamos por aflições, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Então, entenda uma coisa: não é a luta, não é a dificuldade, não é a adversidade que você está passando que vai anular a promessa que Deus fez na tua vida, amém? Se você crê que você tem promessa de Deus na tua vida, independente do que você esteja passando, continua acreditando, porque Deus é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu, amém? Ainda que você olhe para todos os lados e não veja uma possibilidade, parece que as coisas não estão correndo de uma forma favorável para que venha acontecer as promessas do Senhor, mas vai acontecer, porque Deus, ele trabalha do jeito dele, da forma dele, e no tempo certo a promessa vai se cumprir e o nome dele será glorificado através da tua vida, amém? Irmãos, esse texto aqui, esse versículo diz respeito à promessa que Deus fez na vida de Abraão. Deus chama Abraão, em Gênesis 12, vai dizer que Deus chama ele e fala que dele faria uma grande nação, que era para ele sair da onde ele estava e seguir naquilo que Deus tinha colocado na vida dele, num caminho onde Deus havia estabelecido para ele. Ele pega então e sai. Nessa época ele tinha aproximadamente 75 anos. Agora, com 85 anos, no meio de um deserto, eu acredito que Deus consegue olhar para Abraão e ver que verdadeiramente ele estava meio que abatido, vivendo um tempo de crise existencial, porque haviam passado já aproximadamente 10 anos e a promessa do Senhor ainda não havia acontecido. Estava no meio de um deserto. Com certeza foram anos de dificuldade, foram anos intensos e nada ainda havia acontecido. Parece que a promessa que Deus havia feito não estava acontecendo. E agora ele se vê dentro de uma tenda, no meio de um deserto. Eu acredito que ali estava passando por uma crise existencial. Então Deus resolve, em visão, visitar ele. E o versículo que nós vemos diz que o Senhor leva ele para fora, pede para ele olhar para o céu, contar as estrelas e ainda fala para ele que assim será a sua descendência. Eu entendo, irmãos, que nesse momento o Senhor, quando ele vê que Abraão estava sem esperança, porque as adversidades, o tempo estava proporcionando isso para ele, essas dificuldades, Deus entra dentro daquela tenda, Deus leva ele para fora, pede para ele olhar para o céu e fala: assim será a sua descendência. O que Deus quis fazer? Deus quis nada mais, nada menos do que lembrar para ele
que ainda estava debaixo da promessa do Senhor. Que aquilo que ele havia falado, que dele faria uma grande nação, e nesse tempo ainda não havia acontecido, Deus leva ele para fora daquela tenda e mostra para ele e diz: assim será sua descendência. Deus lembra para ele que ele estava debaixo de uma promessa e aquilo que ele havia falado ainda aconteceria. E o texto vai dizer que no versículo 6, que Abrão ele creu. Quando fala creu, eu entendo que ali, naquele momento, quando ele lembra que as promessas do Senhor estavam de pé, quando ele lembra das promessas do Senhor, então ele volta a ter esperança, ele volta a acreditar. E aquele homem que estava dentro daquela tenda agora sai e volta diferente. O que Deus quer falar para mim e para você nessa manhã? Que Deus não esqueceu de você. Que tudo aquilo que Ele falou para você vai se cumprir. Ainda que hoje você se encontra num momento extremamente difícil, de solidão, de tristeza, de angústia. Não sei qual o problema que você está vivendo. Do mesmo jeito que Deus entra naquela tenda, em visão, tira ele para fora, faz ele olhar para o céu, para ele ver que realmente aquilo ainda estava de pé. Deus manda falar para você também. Deus visita o lugar onde você está. Talvez você está vivendo uma crise existencial, está vivendo num lugar onde a tristeza está te abatendo. Você olha para os lados, para as paredes e não vê nada. Deus entra neste lugar e Ele te leva para fora e Ele te faz lembrar que Ele tem promessa na tua vida. Não é o teu fim, a tua história não acabou, porque você está debaixo da promessa de Deus. Deus te chamou para te dar vitória, para abençoar a tua vida. E não é momento, não é circunstância que vai mudar a tua situação. E se você continuar lendo a história de Abraão, você vai perceber que tudo aquilo que Deus falou um dia se cumpriu. Deus manda falar para você que vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então somente acredita, não deixa a tristeza, não deixa a falta de esperança tocar no teu coração e abater tua fé. Porque essa adversidade ela vai passar, esse deserto vai passar, essa tempestade ela vai ser acalmada. A palavra do Senhor ela vai se cumprir na tua vida. Amém? Do mesmo jeito que Deus entrou ali, tirou ele para fora, fez ele lembrar e ele voltou a crer. Deus manda falar para você hoje, numa segunda-feira, 1º de março, Ele manda falar para você: eu tenho promessa na tua vida, eu não esqueci de você. Lembra daquilo que eu te prometi. Ainda que não tenha acontecido, Ele é Deus e o que Ele fala se cumpre. Então se prepara, porque Deus tem vitória para você. Amém? Essa adversidade vai passar, esse deserto vai passar e aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Você vai ser honrado e o nome do Senhor será glorificado. Então levanta a tua cabeça, sai desse quarto, levanta, anda, começa a glorificar Deus. Não deixa a tristeza te abater, não deixa a aflição abater a tua fé, porque você está debaixo da promessa de Deus e aquilo que Ele falou vai cumprir e o nome dEle será glorificado. Se você crê nessa palavra, guarda no seu coração e não esqueça, Deus é contigo e te escolheu para vencer e nada vai impedir a vitória do Senhor sobre a tua vida. Amém? Se você crê nessa palavra, receba em nome de Jesus. Que o seu dia seja abençoado e esse mês seja um mês de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.